Gente, como já deu 5 horas, Aham. eu posso fazer uma abertura, daí eu passo a palavra para a Cláudia e a gente começa a discussão? Pode ser? Claro. Então, ok. Eu vou só pedir, a gente já tem 46 pessoas na sala. Como eu já tinha falado, eu vou pedir para todo mundo deixar o microfone Dá para mudo ver enquanto aqui não mesmo. estiver falando, tá? Ok. Tá. A Cris, gente deixa eu só dar um oi para consegue. todo mundo. Oi, 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 gente. Vocês vão se apresentar, não se preocupe. Tem um chat aqui do lado que as pessoas elas dão um oi aqui, quem está na audiência, elas conseguem enviar também. Aqui tem um Q&A aqui, que do ladinho que se abre tem o Questions and Answers, então também dá para acompanhar por ali. Vocês podem me mandar e-mail se tiver qualquer problema, que eu também estou com o meu e-mail aberto, então qualquer coisa, se quiserem se comunicar, me manda um WhatsApp, um e-mail que eu vou ver, tá bom? Ok. Vou começar. Lu, a gente pode começar a transmissão? Já começou? Pode sim. Então tá. Então, pessoal, boa tarde. Boa tarde para todo mundo que a gente já entrou aqui. Já temos 56 pessoas vendo a gente. O meu nome é Pamela. Eu faço parte do time de conteúdo da Informa Markets Brasil, que é uma empresa responsável pelos maiores eventos do setor de saúde, como a Feira Hospitalar, o Healthcare Innovation Show, que é o RIS, o Saúde Business Forum e também pelo portal Saúde Business. Esse webinar, ele faz parte de uma série de conversas com especialistas e o de hoje está sendo realizado em parceria com a Inconsad, que é o Encontro Nacional de Serviços de Saúde e Atenção Domiciliar. Abordaremos o tema o processo de deshospitalização e as estratégias para a continuidade de cuidados. Contaremos com a moderação da doutora Cristina Ribeiro, diretora e coordenadora científica da Inconsad, e como debatedores, a Célia Malvese, diretora de operações do Grupo Sene, no lugar da Sueli Kaiser, que teve um imprevisto e infelizmente não poderá estar conosco hoje. A Miriam Queda, diretora assistencial da Rede Humana Magna de Saúde. A Ana Miquela Lista Merchan, consultora de saúde e longevidade. E o Erivelton Cordeiro Carvalho, diretor de atenção domiciliar da Prefeitura de Contagem. Nós estamos transmitindo ao vivo no canal do YouTube do Saúde Business e em seguida esse conteúdo ficará disponível tanto no canal do Saúde Business como da Feira Hospitalar lá no YouTube. A ideia é que a conversa dure em torno de 40 minutos a 1 hora e teremos uma pesquisa no final que eu peço que vocês respondam, por favor. O tema de hoje também vai ser discutido no Congresso Nacional de Atenção Domiciliar, que acontece durante a Feira Hospitalar. Os eventos foram postergados para o segundo semestre e assim que tivermos novas datas, faremos todas as divulgações, então não deixe de nos acompanhar. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a disponibilidade de todos os participantes dessa discussão e eu passo a palavra para a Cláudia Pedrosa, que é a presidente do Inconsad. Obrigada, pessoal. Obrigada, Pamela. Primeiro, quero agradecer a todos que estão presentes. Essa integração público-privado, né, é super importante para a gente tratar todos os assuntos. Obrigada, Erivelton, né, por você estar aqui, doutora Miriam, doutora Célia, Ana, doutora Cristina. Agradeço mais uma vez a parceria com a Hospitalar, isso é super importante para o setor e é importante para toda a rede, né, pública e privada, a gente ter esse momento dentro da Hospitalar e que, se Deus quiser, a gente vai estar junto no segundo semestre e ano que vem no grande Inconsad, o grande encontro que a gente vai fazer em 2021. Eu vou passar a palavra para a doutora Cristina. Obrigada mais uma vez por moderar a mesa e obrigada a todos que estão presentes. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui nesse webinar Parceria Hospitalar Inconsad. Eu me sinto também muito honrada de estar no meio de amigos, colegas de longa trajetória aí na área da atenção global, mas depois afunilando para atenção domiciliar, unidades de transição e instituições de longa permanência, atenção ao paciente crônico e condições crônicas. Então, assim, é muito bom estar aqui com vocês, muito obrigada por essa oportunidade. Eu vou falar um pouquinho mais de cada um de vocês e depois eu vou fazer uma breve introdução ao tema, tá bom? A Célia, né, que está aqui com a gente, ela é do Grupo Sene, ela é diretora de operações do Grupo Sene, ela é formada em economia, tem MBA em economia e gestão de saúde pública e privada também pela FAMERP. Ela atua na área de saúde suplementar já há 22 anos, já foi também, participou durante 4 anos da ASAP, né, aquela Associação de Saúde Populacional,
que é bem conhecida de todos nós. Muito obrigada, Célia. Também vamos ter aqui a Miri Ikeda, uma amiga de longa data, uma pessoa especial, que eu considero muito, e ela é enfermeira, educadora, gestora hospitalar, tem várias formações na USP, né? Conheço bem a Miriam do PROASA, né, de um curso de especialização em administração, que foi o primeiro curso que nós fizemos alguns anos atrás, né, Miriam? E também no MBA executivo de gestão executiva de saúde, que é do INSPER. Ela possui vasta experiência na área de gestão de saúde, já ocupou várias posições dentro da estrutura da Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein, e atua também no setor público. Ela tem uma vivência bastante grande, e a gente vai ter aqui a oportunidade de conhecer um pouquinho da experiência da Miriam. Ana Michela, outra querida amiga, que também a gente já conhece já faz um tempo, né? Que é consultora atualmente aí, em saúde e longevidade. Ela tem também uma assistente social, ela é especialista também em home care pela Escola de Enfermagem da USP. Ela também é mestre em gerontologia social pela PUC São Paulo. Fez uma reviravolta na carreira há algum tempo atrás, deixou um cargo de gestão, foi estudar e agora volta com uma consultoria e com uma bagagem imensa na área de envelhecimento. E a gente também vai ter o prazer aí de te ouvir, Michela, e aprender um pouco com você. E, finalmente, a gente tem o Erivelto Cordeiro Carvalho, né, que é um diretor da atenção domiciliar da Prefeitura Municipal de Contagem. Ele é diretor da atenção domiciliar lá na Prefeitura de Contagem, enfermeiro, especialista em terapia intensiva da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Então, a gente está muito bem amparado, né, com tantas pessoas, com tantos conhecimentos e bagagem. E eu vou fazer uma pequena introdução, porque o tema de deshospitalização é um tema que eu gosto muito, que eu estudo já tem algum tempo, pratico. E, assim, falar de atenção, de deshospitalização, simplesmente, a gente só está falando de uma finalidade de otimizar o uso do leito hospitalar e racionalizar custos. Mas eu gosto de entender a deshospitalização como um processo amplo, né? Como uma coisa que vem, que está muito maior do que só ver o que é tirar o paciente do hospital e racionalizar o uso de um leito. Ele decorre da necessidade mesmo de reorganização e adequação do sistema de saúde como um todo, né? Ele é praticamente uma estratégia de reorganização que é fruto de uma necessidade de conexão, né, de todos os demais níveis de atenção, desde o hospital, da coordenação de cuidados e uma lógica de locação do paciente certo, no lugar certo, pelo tempo certo e pelo custo certo, que é uma coisa que realmente todo mundo está falando e que realmente tem muita verdade nisso. O excesso de internações hospitalares, que a gente vê aí o tempo de permanência prolongado, é nada mais do que uma resultante, né, do contexto demográfico e epidemiológico da população e do modelo fragmentado da atenção à saúde. Falta uma conexão na oferta e de atenção primária, na atenção secundária, na atenção terciária, e ocorre um excesso de demanda nos pronto-socorros, pressão para internações hospitalares, e quando o paciente interna, né, existe uma necessidade de gestão desse paciente dentro de uma unidade hospitalar. E o planejamento de alta. Tem que ter cuidador para dar andamento depois, para ele aprender o que esse paciente vai precisar de cuidados e depois quando ele receber a alta. Tem que ter integração, né, com outros serviços para a continuidade desses cuidados. E a conexão, né, o link entre todos esses serviços, a organização dos níveis de atenção, prevenção e controle de doenças, diagnósticos precoces, tratamentos adequados e ofertas de serviços substitutivos ao hospital são requisitos básicos para mais adequação do sistema de saúde, seja ele público ou privado. Então, a gente está falando de um contexto onde as coisas são linkadas, onde existe uma conexão entre os serviços. E, atualmente, já muitas coisas estão já um pouquinho mais diferentes, né? Várias operadoras e de planos de saúde, elas já autorizam a saída de um paciente de um pronto-socorro para ir para o domicílio, receber antibiótico, receber procedimentos e evitar uma internação hospitalar, né? Isso já é um grande ganho
para evitar que muitos pacientes crônicos ou agudizados ou pacientes agudos possam desfrutar do ambiente domiciliar e evitar uma internação. Por outro lado, né, os hospitais eles se sentem também, nesse contexto atual, desafiados para estabelecerem fluxos de atenção, né, com colaboração interdisciplinar, com otimização do tempo de permanência, do tempo de internação, e também, hoje, se fala muito em planejamento de alta. Aquele momento em que o paciente entra no hospital, ele entra dentro de um fluxo e ele recebe um atendimento organizado, conectado, interdisciplinar, e ele vai tendo uma otimização do seu tempo de permanência, de tal forma que ele já entra já sendo programado para receber uma alta e uma continuidade de atenção quando necessário. Isso é uma realidade, né? Paciente do pronto-socorro para casa, paciente dentro do hospital sendo otimizado o seu tempo de permanência, né? E existe uma articulação desse paciente para que ele tenha uma continuidade de atenção. Aí é aquele braço que o hospital, as equipes hospitalares estão cada vez mais tendo com as equipes de atenção domiciliar, as equipes das unidades de transição e também com as instituições de longa permanência. E também outros cuidados domiciliares, de repente, se o paciente não é tão complexo, existe também a possibilidade de você fazer um treinamento durante a internação e ele sai com um cuidador familiar ou contratado e a vida segue. Uma coisa que é muito coerente dentro de tudo que eu estou falando é o modelo de rede de atenção à saúde, né? É muito coerente com a integração de serviços, a equidade na prestação de cuidados, a organização de todo esse processo de não hospitalização e a deshospitalização com continuidade de cuidados. No entanto, né, os serviços extra-hospitalares que eu estou citando, eles ainda, como atenção domiciliar, unidade de transição e LPIs, ainda precisam ser regulamentados. Dentro de uma política de saúde ampla, e o papel da política de saúde é regulamentar e regular a prestação de serviços, quando você sai de uma hospital, você é deshospitalizado, se você não tem a possibilidade de ter essa continuidade de atenção, todo o sistema fica novamente fragmentado e a gente está falando de novas internações ou período longo de permanência novamente. Então, diante desse contexto, né, bem rápido e meio afobado, porque eu queria passar aí para os meus colegas, eu gostaria de ouvi-los, né, em frente a tudo isso que a gente comentou aqui, e principalmente, né, dentro de algumas perguntas norteadoras, né, que eu acho que vale a pena a gente abordar, né? Então, vamos começar pela Miriqueda, pode ser? Miriam, dentro desse contexto, né, ainda de um modelo hospitalocêntrico, onde a gente observa todo esse contexto que eu falei, como você vê, na sua visão, na sua experiência, as principais barreiras encontradas para o rompimento deste modelo, né? Um pouquinho da sua vivência e também um pouco do que você espera em termos de perspectivas de mudança de modelo assistencial para o Brasil e talvez até modelos já que venham sendo praticados aí pelo mundo. Muito bom estar aqui com vocês. Cris, vizinha querida, companheira de cursos de atenção primária, de serviço público, privado, grandes discussões aí sobre home care, assistência domiciliar, atenção domiciliar, internação domiciliar, né? Então, bastante rico. Uma construção ímpar no Einstein, né? Então, nós duas do serviço público, numa instituição privada, desafiando os grandes para implantar uma assistência que a gente acredita e vencedora, né, Cris? Eu acho que é isso que a gente leva dessa vida nesses momentos em que a gente está em casa refletindo sobre o Covid e repensar toda a nossa vida, né? Acho que é fundamental isso. Eu entendo o seguinte, quando a gente fala de níveis de prevenção, né, vai lá atrás, em nível de Clark, você sabe que eu gosto deles, a gente fala na jornada da pessoa quando ela adoece até o momento em que ela fica boa e volta para a sociedade, a sua reinserção social. Então, o desenho é nítido. Agora, os equipamentos de saúde construídos para atender esses níveis de prevenção é que eles ficam truncados. Então, nesse modelo, o que a gente fez? O que nós fizemos aqui desde a década de 60? A gente centralizou esforços no modelo curativo, né? Então, tudo se resume a um hospital.
a atenção primária nunca tem recurso, você não consegue insumo, você não consegue fazer a prevenção. E o hospital passa a ter que assumir muita coisa, e o papel dele é atender pessoas doentes. Ele recebe, então, pacientes. E o problema do sistema de saúde é que se eu não saio curada desse hospital, eu me eternizo na condição de paciente. Acho que esse é o problema principal, né? A sociedade passa a não me ver mais. Se eu entro no hospital e tiro minha vesícula e saio, ou não, eu tiro o meu útero, uma mama, e saio, ninguém viu nada. Eu volto para a sociedade linda, acabada por dentro, mas aceita socialmente. Se eu saio inteirinha, porém cadeirante, essa sociedade já não me aceita. Eu virei uma paciente, porque eu sou uma cadeirante, né? Então, eu acho que o ponto crítico para a gente, eu acho que é esse, né? É o entendimento de que nessa jornada da pessoa humana, no momento em que ela adoece, ela precisa voltar a ser pessoa humana. E quando você pula etapas desse cuidado, dessa possibilidade de ela voltar a se entender como pessoa, não mais como paciente, você eterniza essa condição. A hora que você tira uma pessoa de uma condição hospitalar, em que ela não tem todas as condições de se cuidar, ela ainda precisa de apoio, e coloca ela, por exemplo, direto num home care, numa situação, eu estou falando de um home care de atenção primária mesmo, de uma favela, né? Você não dá condições para essa pessoa, você joga uma responsabilidade para essa pessoa. Tem um momento certo de ela ir para casa e ter o seu cuidado lá dentro. E a clínica de transição, ela entra no momento para quebrar tabus em relação a cronificar essa condição. Então, ela não é um hospital de crônicos, ela não é um hospital de retaguarda. Ela vem para fazer uma transição do paciente para a pessoa humana que ela foi antes de se tornar paciente. Então, acho que assim, basicamente para mim essa é a essência, né, do que a gente está conversando aqui hoje. O processo de deshospitalizar, ele não necessariamente é tirar do hospital mais precocemente visando o custo. Não, não é só isso, né? É fazer o atendimento certo no local certo. E eu acho que esse é o que a gente precisa discutir hoje. E a Covid, ela traz uma reflexão. Porque o que está acontecendo hoje? A gente tem um pós-Covid que é desconhecido no mundo. E as clínicas de transição e o home care vão receber esse paciente como? A gente volta um passo atrás porque está com medo de receber e o paciente vai ficar mais tempo no hospital do que o necessário, né? Então, acho que assim, é uma eterna reflexão que a gente faz sobre essa jornada do ser humano no momento em que ele está paciente. Não sei se atendeu, Cris. Com certeza, eu acho que esse é o contexto mesmo. Eu queria ouvir do Erivelton um pouco da experiência dele lá em Contagem em relação a esse processo de deshospitalização. Existe uma conexão entre o hospital municipal, o teu serviço na prefeitura? Existe alguma conexão com os serviços privados? Como é feita a deshospitalização lá em Contagem? Boa tarde, quase boa noite, né? Primeiro, agradecer o convite aí por estar participando junto com vocês desse debate, dessa conversa. É uma honra e é um prazer. Fico muito grato de estar aqui com vocês e poder estar compartilhando um pouquinho da experiência de Contagem. Eu não sei se todos conhecem, Contagem é uma cidade da região metropolitana aqui de Belo Horizonte, fica bem coladinho aqui. A gente tem em torno de 700 mil habitantes e eu estou no serviço de atenção domiciliar, eu estou fazendo a gestão do serviço de atenção domiciliar, o SAD, que faz parte do programa Melhor em Casa, o programa federal Melhor em Casa. E a experiência que eu tenho, eu estou no programa desde 2014, desde 2015, na verdade, mas eu já vinha dentro do Hospital Municipal, como gestor também de um dos setores do Hospital Municipal. E, na época, a gente tinha um serviço bem pequeno, e do ponto de vista numérico, quanto do ponto de vista político também. E aí, assim, desde 2016, a gente vem apresentando um salto muito grande de crescimento
em relação aos atendimentos, em relação ao número de equipes, em relação à visão dos gestores enquanto atenção domiciliar. Isso a gente está falando do serviço público, né? Então, assim, o Melhor em Casa ele existe há não muitos anos, né? 2011, a primeira portaria. Então, a gente vem numa mudança rotineira e gradativa do perfil de atendimento, e isso aconteceu com a gente também, aqui em Contagem, né? E aí você me perguntou em relação à relação com o hospital, né? E eu te respondo o seguinte, eu acho que grande parte do nosso sucesso e do que a gente apresenta hoje de resultado está diretamente ligado com essa relação. E eu até costumo brincar com a minha equipe, porque assim, grande parte da minha equipe, são 150 pessoas, em média, entre profissionais efetivos e contratados, grande parte deles vieram do Hospital Municipal, de UPAs, de unidades da rede. E isso vem se tornando uma frequente, assim. Por quê? Porque justamente eu penso que a gente obteve muito sucesso depois que a gente começou a agregar esses profissionais que já passaram dentro do hospital. E aí a relação, quando você já tem um profissional em um serviço, que já passou em outro serviço, para você fazer a deshospitalização, a relação é muito mais... tem muito mais êxito, muito mais sucesso e transcorre de uma forma muito harmônica do que o contrário, do que a experiência que a gente já teve com profissionais que são de outros setores, são da atenção básica, que não vivenciaram a rotina de um hospital. Então, aqui a relação, eu penso que um dos sucessos que a gente tem é essa relação harmoniosa entre os profissionais do serviço de atenção domiciliar com os profissionais do hospital e também das UPAs, da rede de urgência como um todo, né? E isso se estende também aos hospitais da grande BH, né? A gente, Contagem, nós temos aqui um complexo hospitalar público, mas que realmente não dá conta da nossa demanda toda. E nisso o BH tem uma grande participação e é muito bem-vindo esse apoio deles. Então, nós temos muitos pacientes de Contagem em Belo Horizonte, sendo atendidos nos hospitais da FEMIG, os hospitais do Estado, os hospitais do município de BH, ou até as fundações, né? E aí essa relação acaba sendo mais construtiva e evidente a harmonização dela quando a gente percebe que os profissionais transitam bem em todos os setores, né? Então, contando mais um pouco em relação à minha experiência enquanto gestor, né? Em 2016, a gente implementou uma diretoria de atenção domiciliar. Isso deu muita potência aí quando a Miriam citou aí a fragmentação um pouco dos diversos setores de saúde, especificamente em atenção básica. A atenção domiciliar de Contagem ela entrou bem na rede de saúde como um todo, né? Então a gente tem hoje na diretoria de atenção domiciliar diversos serviços agregados a ela, né? Nós temos o serviço de oxigenoterapia domiciliar, nós temos ambulatórios de feridas, nós coordenamos todos os insumos do domicílio, então inclusive da atenção básica, então todo o material domiciliar, a gestão dele é feita pelo serviço de atenção domiciliar. Além disso, nós temos uma equipe também de DST-AIDS, que atende a pacientes portadores de HIV/AIDS, que não aderem ao tratamento. Nós temos também agora, recentemente, a criação de uma equipe de intervenção rápida também. Então, a gente está intervindo ativamente em relação ao Covid também. Então, você vê, a gente consegue dançar bem em todas as frentes, né? No hospital, nas UPAs, no SAMU, na atenção básica, na especializada. E aí, assim, a gente percebe que o cerne da coisa realmente está na relação entre os profissionais, né? E digamos, o relacionamento ativo e proativo, né? Que é aquele em que você
busca a relação de uma forma harmoniosa. A gente só consegue ter êxito, eu penso que numa deshospitalização, quando você tem essa harmonia nessa relação, entende? Sem dúvida. Agradeço, acho que existe realmente uma estrutura bem organizada de serviços, né? Bastante coerente, e a gente realmente, nesse palco, dá para realmente conversar com todos os atores e fazer com que realmente ocorra um processo de continuidade de cuidados, né? Eu queria ouvir da Célia um pouco. Ela trabalha no Grupo Sene, o Grupo Sene tem serviços de atenção domiciliar, tem unidade de transição, e também tem oferta de insumos, tem uma série de outros negócios associados e espalhados pelo Brasil. Então, dentro desse contexto tão amplo, Célia, como é que você vê, né, essa prática da deshospitalização, né, e como é possível racionalizar os leitos hospitalares, se existem diferenças regionais, se ter uma unidade de transição junto com um serviço de atenção domiciliar facilita essa deshospitalização e essa continuidade de cuidados? Conta um pouquinho, de maneira mais objetiva, do seu contexto, lá em Rio Preto e no Brasil. Boa tarde, quase boa noite a todos, né? Obrigada aí por participar dessa webinar, com uma equipe tão seleta, poder encontrar minha amiga Micaela, do nosso grupo de estudo técnico da ASAP, sempre um prazer. Mas é isso, né? Nosso negócio do Grupo Sene, focado, né, no grande pilar da atenção domiciliar, e ao longo dos anos a organização ela estruturou seus pilares de forma capilarizada no Brasil inteiro. Então a pauta, a questão da deshospitalização, que é uma das grandes vértices, né, e estratégia dentro da linha de cuidado da nossa organização, apresenta uma diversidade enorme frente aos momentos, né, que estamos presentes, desde o estado de São Paulo até no Maranhão, Fortaleza, Bahia, e daí não só nas capitais, né, para o interior. E aí as coisas, cada vez mais, essa questão da gente entender essa evolução de tendência mundial, que é um processo de deshospitalização, de melhoria dos recursos, né, utilizados em todos os momentos da linha de cuidado. Mas a questão, olhando para esse vértice da deshospitalização, a atenção domiciliar, mesmo em função de toda essa diversidade, entendendo a nossa organização e essa capilaridade, ela vem muito do fortalecimento ao longo dos últimos anos dos serviços de saúde, onde ele passou a fortalecer também uma maior segurança nos processos de deshospitalização, porque anteriormente a gente entendia que existia uma certa vulnerabilidade. O negócio dentro das linhas de cuidado de uma atenção domiciliar, e aí entendendo todo o segmento de saúde, olhando para a linha hoje do cuidado centrado no paciente, as linhas de cuidado primária, a atenção domiciliar, ela apresenta um arcabouço, uma estrutura muito completa com relação às linhas de cuidado da equipe multiprofissional. Então, ali nós temos uma estrutura onde a gente, aproveitando as palavras aí da doutora Miriam, a questão da eternização da condição do paciente, né? E quanta oportunidade nós temos ali do cuidado integral, que é uma mola precursora dessa mudança cultural, né? E desse movimento dessas tendências de saúde. Isso tanto mundial quanto aqui no Brasil. Tá? O hospital de transição, nesse processo, né, nessa evolução da tendência de deshospitalizações cada vez maiores, ela vem para ser um pilar de segurança. A doutora colocou na transição, no aculturamento, em trazer uma segurança maior para a família e para a instituição, para que a gente consiga levar para o domicílio. Eu acho que ainda temos muito que evoluir nesse sentido. Historicamente, como a gente tem já um tempo dessa estrutura, né, desse cuidado extra nas nossas estruturas, que são os hospital de transição, ainda as pessoas veem como uma forma de tirar o paciente do hospital, deixá-lo na clínica enquanto um crônico prolongado, e aí a gente começa a ter dificuldade também, né, em função desse aculturamento e do cuidado familiar, e de termos cuidadores, né, mesmo que a gente tente capacitar, ainda
existe esse aculturamento também, mas vem evoluindo, e o hospital de transição nesse processo para garantia de deshospitalização, eu acho que e ele vem se fortalecendo, vai ser um canal importante para isso. A situação do Covid, colocando nesse cenário aí de deshospitalização, e a doutora Cristina colocou também, a situação hoje, os pacientes, não só de deshospitalizações, pacientes em condições mais crônicas, mas o paciente, ele sai do pronto-socorro, ele vai fazer um tratamento domiciliar, que antes ele só tinha o recurso do hospital, ele não tinha outra alternativa, e ele vai com segurança hoje. Na situação Covid, que nós temos mais latente aí, são cuidados, antibiótico-terapia, que a gente está começando a tratar no domicílio. Mas aí estamos nos deparando com uma situação nova, inédita, onde um vírus novo que não tem cura, difícil protocolo até dentro de uma instituição hospitalar, a questão de precaução, olhando para a família, paciente e equipe de cuidado. Então, esse paradigma, nesse momento, que eu acredito que pós-Covid, pós-curva de aprendizado e de toda esse arcabouço, essa estrutura que nós estamos, né, nessa curva de aprendizado evoluindo, a gente vai ter uma mudança importante e que vai impulsionar mais ainda esses processos de hospitalização. O cuidado certo, de forma integral, no momento certo. Oportunidades de prevenção e de linhas de cuidado para o cuidado necessário de cada paciente. E eu acho que a minha colaboração enquanto Grupo Sênior é essa. Perfeito. Eu queria aproveitar agora e ouvir um pouquinho a Miquela em algumas questões. Miquela, já que você se especializou em envelhecimento, né? Como você vê hoje o idoso, né? O idoso com patologias crônicas dentro de uma epidemia, o que muda, né, na visão desse idoso, em termos de oferta, em termos de coordenação de cuidado. E eu queria também que você falasse alguma coisa sobre esse enfrentamento das instituições de longa permanência. Como você vê isso hoje? Tá? Existem já alguns trabalhos estudando a condição e a situação atual dessas instituições. Se você tem alguma coisa... Eu sei que existe uma frente hoje da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia que está analisando isso. Então, eu queria que você desse um contexto um pouco mais aprofundado, e depois eu tenho mais 3 perguntas mais rápidas para todos vocês. Então, primeiro a Miquela e depois eu entro nos outros assuntos. Ok. Obrigada a todos. É sempre um prazer receber esse convite, poder dar que seja um pouco da contribuição. Obrigada a todas vocês. Eu sempre aprendo muito com cada um de vocês. Então, vamos lá. Eu fui buscar... Eu já imaginava, né, que a minha pergunta seria relacionada à questão do envelhecimento da população e como que está o enfrentamento da pandemia de Covid para este grupo específico. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que, assim, é um momento de atenção. A gente tem observado que a população 60 anos mais é uma população que está mais suscetível, que tem mais risco, inclusive de mortalidade. Só que isso não pode, em momento algum, impedir a autonomia dessa população. A gente não pode perder os ganhos que a gente tem tido na sociedade na busca da autonomia e do direito dessa autonomia dessa população. Isso não pode, porque a gente fala, não pode sair de casa, tal, tá. Tudo tem que ser por um processo de sensibilização. Eu sei que não é simples. Sensibilização em nenhuma população é simples, mas nunca deve ser de uma forma coercitiva. Esse é o primeiro ponto em que eu peço a atenção de todos. A segunda questão, eu fui buscar o que a gente tem, até porque a gente tem visto o número de óbitos em instituições de longa permanência fora do país. A gente viu isso na Itália fortemente. Temos visto isso em alguns estados dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente não está compilando esses números ainda. O que nós temos, que eu deixo aqui para vocês, é que, de fato, a Frente Nacional de Fortalecimento às Instituições de Longa Permanência, ela desenvolveu um relatório técnico que já está disponível no site do SBGG. É um relatório para as LSPIs, para os profissionais, para os familiares, de todo o cuidado que tem que se ter com essa população. Eu fui buscar também
nos comitês, né, municipais das cidades. O que eles estão compilando são casos e tentando levar informação para essa população. Por exemplo, a Prefeitura de São Caetano, ela tem um grupo formado por profissionais técnicos de várias áreas, em que eles estão fazendo toda uma sensibilização em instituições, e inclusive fazendo a vistoria para saber se as instituições estão bem aparelhadas para poder fazer toda essa orientação. E a gente, trazendo a contribuição aqui com relação à deshospitalização, eu fui conversar com os meus pares, quem está nos hospitais, nas empresas de assistência domiciliar, nos aparelhos de transição. E tudo tem os dois lados, claro, a pandemia ela tem sido devastadora, ela tem apresentado um grande desafio para a sociedade mundial, para a sociedade médica sem palavras, mas é sempre numa crise que surgem oportunidades. E o que a gente tem, que é a primeira pergunta, né, que é a questão das barreiras, a questão da pandemia do Covid-19 tem contribuído neste momento com o processo de deshospitalização precoce de fato. E as famílias estão aceitando mais e as equipes médicas estão enxergando de outra forma. Foi essa informação que eu recebi. As empresas não estão recebendo, às vezes, casos novos, mas aquele que já era seu paciente, que já estava em alguma linha de cuidado e que por um motivo, uma piora clínica, que são pacientes com doenças crônicas, que estão sujeitos à alteração do seu estado de saúde. E muitas vezes ele tem sido internado e tem voltado. Então, a gente tem observado a alta precoce. E por que eu estou falando isso? Porque 80% ou mais dessa população é uma população que não é só 60 mais, ela se encontra às vezes até 80 mais. Então, a importância não só da deshospitalização, mas de toda uma estrutura de continuidade de cuidado. Isso tem trazido uma tranquilidade, de certa forma, para os médicos, para as instituições hospitalares, que precisam otimizar os leitos, e para as famílias que vão ter essa tranquilidade de saber que ela vai ter a continuidade de cuidado em casa. Eu acho que posso trazer essa contribuição para vocês. Bom, excelente. Eu tenho uma questão de abordagem aqui em relação às tecnologias, né? Hoje, a tecnologia, a gente já sabe que pode facilitar, integrar e contribuir muito com a coordenação dos diferentes pontos de contato do usuário com o sistema de saúde. Diante do momento atual, e pensando também no processo de deshospitalização, mas na continuidade de cuidados, eu queria começar pela Miriam. Como que você vê hoje, Miriam, o emprego, né, da tecnologia para facilitar esse processo de deshospitalização, continuidade de cuidados, numa época de pandemia e dentro de um serviço de continuidade de atenção como é o seu, como a Humana Magna oferece? Que tipo de tecnologia hoje vocês estão utilizando para se comunicar, para informação, com os pacientes e com familiares? Como que você está praticando isso dentro da Humana Magna? Então, Cris, se você lembrar, já tem 10 anos que nós fomos para a Suíça, para a Europa, visitar serviços. E o que a gente viu lá, Barcelona, foi um movimento migratório de cuidadores, né? Então, você via que na Espanha, os cuidadores eles eram os arabões, na Suíça eram os portugueses, e assim por diante, porque realmente é uma mão de obra, uma maneira feia de falar, que, assim, eu poderia ser cuidadora há 10 anos, agora eu já preciso de um cuidador, né? Então, e quem vai cuidar de mim? A gente percebe que tem uma escassez, e daqui a 40 anos não vai ter gente para cuidar, né? O Japão está migrando, enfim. E lá a gente já sabia que a tecnologia ela era fundamental para tudo, né? Principalmente para auxílio no cuidado, né? Eu vi outro dia, o Japão fez os bichos de pelúcia que simulam todos os movimentos de um bicho normal, de um bicho de estimação normal, né? Que faz companhia para o idoso. Então, o idoso senta, ele coloca esse gatinho que tem uma pilha, esse gatinho se espreguiça, interage com o idoso e traz conforto para ele. Isso é tecnologia e a gente cada vez vai precisar.
além do robozinho que limpa tudo e tal. Então, essa visão de que cada vez mais você precisa de auxílio no cuidado, né? Eu estou falando de equipamentos para manejo do paciente mesmo. Então, como é que eu vou mudar decúbito? Como é que eu vou fazer transferência? Então, eu preciso de tecnologias assistivas cada vez mais e tecnologias em geral cada vez mais. O Covid ele veio para acelerar tudo isso, né? Então, telemedicina, que fica uma discussão no Conselho Federal, se pode, se não pode, prescreve à distância e tal, isso tudo foi encurtado, porque se tornou urgente, né? Então, hoje, a minha tia, que é cliente do ICESP, tem 93 anos, desde o começo, que antes não podia, a médica está fazendo teleconsulta com ela, né? Mostra lá a lesão e tal. Então, não tem como escapar. Na humana, imagina, se existe uma população vulnerável, ela está na humana, para essa pandemia, né? Então, lá você tem o mais frágil, do mais frágil, do mais frágil possível, está lá. Então, a gente teve que ser drástico, né? Não tanto quanto o Samir, mas tivemos que ser drásticas em relação a isolamento reverso, partindo do princípio que lá todo mundo era virgem de Covid e que nós levaríamos Covid para os nossos pacientes. Então, assim, a questão da visita, do cuidador, né? Regras muito rígidas para que pudéssemos preservar esses pacientes que estão lá. E até agora, graças a Deus, a gente está com esse isolamento reverso com sucesso nas 2 unidades. E aí a tecnologia e a equipe trans, ela realmente teve que virar trans. Uma equipe que era multidisciplinar e interdisciplinar, nesse momento ela virou transdisciplinar, por quê? Porque ela teve que, ela não substitui, mas ela teve que fazer a vez do familiar e do cuidador. Então, a TO auxiliando na alimentação, junto com, fazendo live com a família, mostrando como é que está comendo, a rotina da enfermagem, e até o pessoal da limpeza, de ter que usar a tecnologia a todo instante para deixar a família tranquila, porque a família não está lá, a gente tirou a família de lá. Desculpa, nesse momento a gente tem que proteger ele ou ela, e vocês são risco. Como é que eu vou dar tranquilidade, né? Mostrando isso. Então, isso trouxe, isso a gente entendeu que auxilia bastante, e mais do que isso, ela aproximou, ela realmente fez valer o conceito de transdisciplinaridade, sem querer, né? Porque todo mundo teve que fazer de tudo. Então, assim, o cuidador que ofertava alimento, que tinha que colocar espessante, que tinha que colocar a propantelina, que tinha que mudar. Tudo isso, a enfermagem não dá conta, a equipe abraçou isso de tal maneira que a gente teve uma resposta de alguns pacientes assustadores. Então, o paciente que depois a gente descobriu que o pai deixava no canal que ele odiava, e ele não tinha como se manifestar. A hora que você coloca no canal que ele gosta, ele começa a interagir de tal maneira, chamar a campainha. Paciente que mal conseguia fazer isso, ele se esforça de tal maneira que ele aperta a campainha. E sempre o cuidador ou o familiar fez isso para ele, né? Eu não estou falando que substitui, mas estou falando que, assim, de repente, a gente está fazendo coisas que não deveriam ser feitas por excesso de zelo. Então, isso foi um grande aprendizado nesses 2 meses, né? A gente aprendeu muito com utilizar o recurso e a equipe de uma maneira bem diferente. Acho que é isso. Muitos aprendizados, né, Miriam? A gente pensa que já sabe tudo, mas não sabe não, né? Aprendendo com o Covid. Eu queria fazer uma pergunta dupla para o Erivelto e para a Célia a respeito da utilização do telemonitoramento no serviço. Se vocês estão utilizando a telemedicina, o telemonitoramento, no sentido de, assim que o paciente deshospitaliza, vai para o domicílio, vocês utilizam mais essa técnica ou ainda continuam fazendo grande parte das visitas ainda presenciais? O nosso tempo é um pouco escasso, então eu gostaria que vocês respondessem um pouco mais rápido essa pergunta para já partir para a próxima. Erivelto, você. Então, quando a gente fala em serviço público, é um pouco complicado, às vezes, a gente de implantar tecnologias um pouquinho diferenciadas para uma população extremamente carente, né? Como é o meu público, né? Então, a gente já vinha fazendo telemonitoramento já há algum tempo, mas via telefone. Então, a gente tem um perfil de pacientes que ele está basicamente para reabilitação. Então, esses pacientes,
eles são telemonitorados frequentemente pela equipe de EMAD, normal, né? Com o Covid, a gente observou que a gente está usando muito mais o telemonitoramento como ferramenta como um recurso de acompanhamento dos pacientes mesmo. A gente ainda está tentando implantar uma plataforma de telemedicina, mas a gente está esbarrando em alguns dificultadores, entre eles as tecnologias básicas, cobertura de sinal de internet, a rapidez, velocidade da internet disponível, né, e até o acesso da população, que é muito difícil a esse tipo de tecnologia que, para o meu público, ainda é muito difícil, né? O que a gente está tentando é facilitar e desburocratizar algumas coisas. Então, exemplo, a solicitação de oxigênio, né, que antes era presencial, a gente hoje faz via web. A solicitação da equipe, propriamente dita, é toda feita pelo web. A gente tem uma regulação 24 horas por dia em que o usuário tem à disposição para tirar dúvidas, para pedir uma avaliação rápida. Então, enfim, a gente está trabalhando ainda com as telechamadas em um grande volume, né? Então, basicamente, a gente está fazendo dessa forma, né? E as visitas domiciliares, né, infelizmente, a gente reduziu um pouco, mas não conseguimos reduzir mais pela carência e a necessidade do nosso público, né? A gente tem uma fragilidade muito grande dos nossos pacientes e que não tem jeito, a gente tem que fazer a domiciliar para verificar a situação. Até um questionamento muito grande da minha equipe de apoio em relação a essas visitas domiciliares, né? Por que um fisioterapeuta tem que ir para avaliar? Por que um dentista tem que ir para fazer a intervenção? Então, assim, é uma questão de bom senso e de interdisciplinaridade, discutir cada caso e optar pela visita ou telemonitoramento em conjunto. É dessa forma que a gente tem feito. Perfeito. Célia, qual é a sua experiência na utilização desses equipamentos e da telemedicina, telemonitoramento? No momento realmente do Covid, na nossa experiência, ele veio acelerar. A questão da telemedicina, propriamente dita, e a tecnologia, ela vem no segmento como um meio, né? Ela não é o fim de todo esse processo. Então, nós tivemos uma experiência, adquirimos uma ferramenta, né, uma plataforma, onde a gente conseguia fazer a telemedicina de forma completa, com gravação, vídeo, e isso foi acontecendo de forma gradativa. Então, os contatos médicos, principalmente, e de equipe multi, porque a gente começou a ter recusa de atendimento no domicílio por parte de algumas famílias que não queriam, né, que o profissional, no caso de situações de menos complexidade, mas que estavam em atendimento com a equipe multi. Então, a gente teve, né, que ter uma solução para isso. Tem algumas situações que foram avaliadas e continuamos o monitoramento ou por telefone ou pela tele através dessa plataforma. Isso foi aceito, existe sim, como o Erivelto colocou, a questão de problemas de acesso à internet, celulares, isso acontece e eu acho que vai ser um problema ainda, mas vai evoluir sim. Mas foi muito positivo, tem programas nós temos o programa do idoso frágil, onde é um acompanhamento, é um monitoramento mais remoto, mas que nós fazíamos a visita no domicílio. E esse programa, 100% a gente implantou as consultas médicas de orientação através da plataforma e correu bem. Ou com o próprio, né, hoje a gente trata pessoas acima, né, nesse programa de 59 anos, mas também é familiar, alguma coisa que tinha acesso, porque por um link simples que você manda pelo WhatsApp, através do celular eles acessam. E a gente consegue gravar e seguir todo o processo aí, né, do LGP, da segurança de dados, enfim. Então, foi um impulsionador. Antes disso, né, essa questão da telemedicina, né, implantada dessa forma não tinha acontecido. E há outras, como a Central de Atendimento Clínico, que é o contato, onde a gente deixou um plantão 24 horas, temos, né, de médico. E aí, numa demanda de intercorrência noturna ou qualquer situação de sintoma do próprio Covid,
existia o contato médico que também, através dessa plataforma, fazia consulta, né? E aí acessava, tinha uma avaliação. Então, está sendo uma ferramenta, a tecnologia veio sim nesse momento para ser um apoio a toda a condição de cuidado e tratamento no momento onde a gente está vivendo um distanciamento social e, de certa forma, mantendo toda a segurança, em algumas situações, abrindo mão da presença dos profissionais. Muito obrigada. Miquela, por favor, na sua visão do envelhecimento, como você vê o uso dessas tecnologias, né? Da telemedicina, do telemonitoramento, do uso de dispositivos, de ficar em casa, de ser telemonitorado. Como é que você vê isso, a aceitação do idoso? Depois que sai do hospital, deshospitaliza, vai para casa, onde ele é atendido por pessoas, chega em casa, ele recebe um monte de informações e começa a ser monitorado e telemonitorado pela tecnologia. Como é que você vê isso? Então, mais um campo de oportunidade, né? Eu comungo da fala do próprio doutor Erivelto, que tem a questão de que existem locais que têm dificuldade de acesso, né, à internet, tem dificuldade de chegar. A população idosa, ela tem suas limitações, não são todos, então a gente tem aí um campo para ser vencido, que é a questão da inclusão tecnológica desse grupo, mas aí a gente também enxerga a oportunidade. É o desafio que a gente vive agora, porque a gente tem uma grande parte da população que já está incluída tecnologicamente, eu estou falando da população de 60 anos mais. Vamos falar a verdade, gente, na população 80 anos mais, porque a população de 60, 70 é uma população conectada, claro, levando em consideração que estamos num país continental e que a realidade do Amapá, da Amazônia, é completamente diferente daqui do Sudeste, isso tem que ser levado em consideração o tempo inteirinho. Entretanto, a gente sabe que essa população tem buscado cada vez mais se conectar, e cabe aqui um espaço de oportunidade. As empresas, pelo que sei e fui pesquisar, foi um avanço, né, que quebrou barreiras para a questão da teleorientação, não só da teleconsulta. As famílias, como concordo com a Célia, foi o que eu levantei com as empresas, as famílias começaram a negar o atendimento, então houve revisão de PAD, claro que com toda uma avaliação, todo um critério, e algumas terapias ou consultas, como, por exemplo, a consulta do nutricionista, teve a oportunidade de ser realizada através da telemedicina. Avançou os programas de teleorientação e houve todo um trabalho e toda uma atenção das empresas de telemonitoramento, das empresas de assistência domiciliar, em incluir, né, em ter uma atenção, porque o filho e às vezes o cuidador não está mais na casa desse idoso nesse momento. Então, a telemedicina já era uma realidade, a teleorientação, esse contato para tirar dúvida e tal, existia. Muitas vezes, aí eu comungo com a Miriam, feito por aquele cuidador que estava ali, por aquele familiar. E houve a necessidade de se fazer a inclusão desse idoso para que ele pudesse fazer o contato, receber a orientação para manutenção e continuidade da assistência. Mas a gente tem um caminho vasto ainda a perseguir, porque isso não é uma realidade para todo o nosso país. Com certeza. Eu gostaria de agora fazer uma rodadinha rápida de dois assuntos. Um deles é a respeito da regulamentação, né, desses serviços de continuidade de cuidados, e também como é que vocês veem os custos, né? Como é que vocês veem em relação aos custos e modelos de pagamento desses serviços pós-hospitalar? A gente sabe que a atenção domiciliar, a unidade de transição, as LPIs, elas não são regulamentadas pela Agência Nacional de Saúde.
E no serviço público, a gente sabe que, apesar das regulamentações que existem através do programa Melhor em Casa e toda a estrutura descentralizada de prefeituras, também não existe uma quantidade suficiente de serviços para cobrir toda a necessidade da população. Então, assim, como é que vocês veem isso em termos de estruturação dessa rede, a não regulamentação ainda? Então, o que a gente vai precisar fazer para regulamentar essa área? E em termos de modelos de remuneração. Então, Miriam, vamos começar por você novamente. Como você vê essas duas questões, assim, dentro da Humana Magna e da sua experiência aí no mercado? Bom, primeiro a questão regulação, né? Sempre que a gente fala em regulação, vem um monte de medos, né? Pode ser restritivo. Será que eles vão ouvir todo mundo antes de fazer essa regulação? Vão entender o que é esse negócio, porque senão eu engesso alguma coisa que pode estar dando certo de uma maneira diferente. Então, primeiro, acho que assim, a gente tem muito medo porque as pessoas não estão abertas ao novo, né? Nós, quando eu digo as pessoas, eu me incluo. Então, a gente tem muito medo e muita resistência de tudo, e muita desconfiança. O que a gente vê é o custo do desperdício e, principalmente, o custo da desconfiança, né? Então, acho que esse é o ponto crítico para a gente. Quanto custa o custo da desconfiança? O que é o custo da desconfiança? O custo da desconfiança é quando eu faço uma iatrogenia e peço um raio-x desnecessário para saber se usaram 10 pinos naquela cirurgia. Então, isso é o custo da desconfiança. E eu tenho uma fila no SUS para fazer raio-x ou tomografia de 8 meses, 10 meses, e que aí a pessoa já foi embora, já resolveu. Então, acho que esse é o ponto que, quando se fala em regulação, você já vê tudo com desconfiança. Como é que as clínicas funcionam hoje? De alguma maneira, elas encontraram brechas, né? Se adaptaram a uma nomenclatura. Clínica de imunodeprimido, clínica de isso, clínica daquilo, brechas aconteceram. E elas funcionam, tá? Elas não são ilegais, né? Elas funcionam dentro de alguma especificação. E o que a gente entende? Então, acho que isso é um ponto, é o que eu vejo da regulação. Ela é importante, mas ela precisa ser feita de uma maneira muito criteriosa com quem realmente está atuando, para entender que a hora que eu defino que para uma pessoa com traqueostomia, BIPAP dependente, precisa ficar numa semi-intensiva. Não, né? Ela vai para o home care, ela vai para uma clínica de transição. A hora que eu levo esse paciente para uma clínica de transição e eu tento fazer nessa clínica uma estrutura de semi-intensiva, eu quebro, né? E acabo sendo iatrogênica de novo. Ele vai ter coisas que ele não precisa. Então, por isso, esse ouvido atento é muito importante na hora da regulação. Esse é um ponto. O outro ponto em relação a pagamento e custo, eu acho que o que é importante, né? O importante é compartilhar risco, né? Então, quando eu falo de que no hospital você paga por procedimento, né? E aí eu, uma idosa de 62 anos, com sobrepeso, diabética e hipertensa, e um jovem erivelto, saradinho, magrinho, bonitinho, sem nada. Os dois com uma fratura de fêmur, né? O preço do procedimento fratura de fêmur é X, só que eu vou ficar 5 dias na UTI no pós-operatório, ele vai embora 2 dias depois, né? Então, eu acho que assim, esse é um contexto que a gente precisa avaliar. Quando eu falo que nós queremos a pessoa, eu não vou tratar a fratura do fêmur, eu vou pegar essa pessoa com uma fratura de fêmur e vou fazer de tal maneira que ela volte para a sociedade, não só andando, mas com a autoestima em ordem, com o peso adequado, com a sua cabeça em ordem e adaptado a uma nova função, né? Se ele ele era um corredor de ciclista, não vai ser mais, mas qual é a adaptação que ele vai ter, né? Então, isso tem um valor, tem um custo e tem um preço. A hora que eu falo que eu me comprometo a fazer isso, né, e que se eu não conseguir, e para fazer isso eu preciso disso, se você me pagar isso, e se eu não conseguir, eu devolvo o dinheiro, ou você me aplica uma multa, né, fica mais transparente. Eu não tenho interesse de reter o paciente, né? Eu não preciso ficar com ele
Ah, vou ficar... Nossa, como é que está a ocupação do hospital hoje? Nossa, está 60%. Sexta-feira, deixa o paciente até sábado, vai, a gente fica com uma taxa de ocupação melhor, né? Um dia a mais. Gente, eu não estou sendo cruel, estou falando realidade. Então, assim, isso precisa acabar. E a hora que eu entro, que eu falo, ó, o nosso compromisso é fazer isso, porque eu acredito na avaliação, critérios clínicos, protocolos, de que eu consigo reabilitar desta maneira, com a questão ocupacional, mas vai custar tanto, porque eu tenho intensidade de cuidado, eu não tenho manutenção de cuidado. E se eu não conseguir, você me desconta, né? Eu estou sendo transparente na negociação, e aí eu consigo realmente ser custo-efetiva, né? Porque eu estou entregando uma pessoa humana dentro de uma nova ocupação, dependendo da limitação que ela teve ou não, ou voltando à sua atividade normal, numa negociação justa. Então, eu acho que se não for por aí, não vinga. Perfeito. Foi claro? Foi muito clara, muito clara. É um contexto bem real mesmo. Erivelto, como você vê essa coisa do custo para o serviço público de uma deshospitalização, e como que você vê também a regulamentação ou a regulação, se o serviço de atenção domiciliar de vocês, ele entra na regulação de algum serviço dentro do município de Contagem? Primeiro, falar que, nossa, é gostoso ouvir a doutora Miriam, né? Eu teria muito prazer em jantar um dia, almoçar, para a gente bater um longo papo, viu? Vamos marcar ainda, se Deus quiser, pós-convite, uma conversa longa, quando a gente vai ter tempo para a gente... Aí em Minas, tá? Aí em Minas, que eu quero Será um conhecer. prazer, será um prazer. Conheço restaurantes ótimos aqui. Mas vamos lá, então. Em relação ao nosso serviço, a gente faz parte do CNES do hospital. Então, a gente é um braço do hospital. A gente está sendo regulado o tempo inteiro pelos indicadores do hospital e nossos próprios indicadores também. Mas esse eu penso que não é um problema hoje para a gente em relação à regulação, porque a nossa produtividade ela tem até se superado ao longo dos anos. Então, tanto é que há o investimento no programa muito relacionado a esse cumprimento de metas e essa regulação que se faz no SAD, né? E a gente teve também um advento que foi a da descentralização da gestão da urgência aqui no nosso município. Então, o município inteiro hoje ele é gerido por uma organização social. O SAD ele não entrou nisso, né? Apesar de fazer parte do hospital, né? A gente faz uso do hospital, mas a gente é regulado pela prefeitura e não pela organização social. Em relação a isso, eu penso que tem até facilidades, porque dentro das metas contratuais estão o número de deshospitalizações mês. E também, pensando em custos para o SUS ele se vale de internações, né? Então, quanto mais vezes você gira o leito, quanto mais AIHs você gera, então você recebe mais recurso financeiro para isso, né? Em contrapartida, o Melhor em Casa, o custo dele relacionado versus o hospital, a gente observa uma disparidade muito grande. Então, no último levantamento que a gente fez, eu tinha um gasto mês com equipe, transporte, logística, insumos de 45 mil mês. Então, isso para acompanhar 60 pacientes no mês. Então, assim, é uma disparidade muito grande quando você pensa que um leito de CTI, por exemplo, ocupado, você recebe, né? No caso, uma diária de internação de R$800 e AIHs aí de mil e poucos reais por procedimento. Então, o SUS ele se vale de giro de leito. Então, o Melhor em Casa é basicamente uma mão na roda para ele. Para o SUS, né? E assim, a gente observa que existe uma resistência muito grande pelo Brasil, dos prefeitos, dos secretários de saúde, em investir nessa modalidade de atendimento. E muitos ainda não enxergam a potência que se tem nesse serviço, sabe? A potência de crescimento.
e a qualidade de vida para a população, né? O ganho de qualidade de vida para a população acompanhado em domicílio. E eu acho que, inclusive, estratégias como essa de discussão, de promoção de políticas públicas de atenção domiciliar são muito válidas, porque é uma área ainda pouco explorada no serviço público. A gente tem ainda restrições em relação a algumas deshospitalizações, então medo do profissional de deshospitalizar. A gente tenta trabalhar isso dia a dia, é um trabalho de formiguinha, a gente vai conversando dia após dia, mas como a Miriam falou, ou acho que foi a Miriam que falou, né, um dia a mais no hospital não vai fazer diferença, e faz muita diferença. É aquela janelinha que você tem para deshospitalizar. Então, é aquela janelinha, por exemplo, que o paciente em ventilação mecânica tem para ir para casa e não pegar uma pneumonia e reinfectar. Então, quanto mais ágil você instalar o oxigênio e gastar com a implantação do oxigênio em domicílio, mais barato vai ficar no gasto com atenção terciária. É isso que o gestor precisa entender. É isso que... Erivelton, Sim. Com certeza, eu acho que a gente não pode perder essa janela, com certeza, de um dia, meio-dia ou algumas horas para efetivar um processo de deshospitalização. E também a gente não tem mais nem 5 minutos para terminar esse webinar. Então, eu gostaria de só passar um pouquinho para a Célia e depois para a Miquela, no sentido de que vocês nos deem a opinião de vocês a respeito dessas duas questões, 2 minutos cada uma, que me prometeram aqui que pode. Primeiro, a regulamentação da atenção domiciliar e dessas outras instâncias de continuidade da atenção, como vocês veem isso, e os modelos de remuneração que vocês praticam. A Miquela, ela gestora por muito tempo, ela deve ter uma opinião bem formada a respeito do fee for service, de pagamento por valor e compartilhamento de riscos. Então, assim, 2 minutos para cada uma, para que realmente me desse uma visão, para todos nós que estamos aqui, uma visão sobre esse assunto. E vai ficar um gostinho de quero mais, e vocês depois vão poder conversar. A Miriam com o Erivelton lá em Minas, mas a gente aqui no online ou em outras ocasiões do Enconsad, né, Cláudia? A gente vai ter a oportunidade de aprofundar cada vez mais esse tema. Eu já estou lendo aqui então, posso começar pela Célia? O pessoal já está pedindo para estender o horário. O hospital vai ter que dar um jeitinho nesse horário aí para a gente. Eu ficaria até amanhã aqui, que esse assunto e essas pessoas são, nossa, incríveis. Então, vamos lá, Célia, por favor. Bom, Cristina, obrigada aí pela oportunidade de uns minutos, mas a questão da regulamentação na atenção domiciliar, a gente vem de uma condição ainda muito vulnerável, né? Tem que evoluir muito, que no meu sentimento hoje, e principalmente quando a gente fala de custo, nós, enquanto prestadores, enquanto empresas, a gente está muito vulnerável a uma regulação de mercado, né? E ela flutua, é uma regulação que flutua. Na nossa situação ainda do Grupo Sene, pela capilaridade, né, e diversidade das condições e regionalidades, tanto, né, legais, aí para a gente ainda fica uma situação que às vezes a gente tem que conviver, né, com cenários e com regras muito diferentes. O que eu sinto dentro do negócio, mesmo com a falta ainda dessa regulamentação, eu acho que a gente pode explorar mais o benchmark, a troca de informações do setor e o próprio setor, né, no segmento, tentar evoluir nessa questão, porque é um legado que já faz muito tempo, essa questão da regulamentação da atenção domiciliar. Eu não sei se isso até quando vai para se definir de uma forma mais uniforme, que seja uma concorrência mais estruturada. E aí, só rapidamente pelo tempo, com relação à remuneração dentro dessa estrutura, ela evoluiu, e eu concordo muito com essa questão do compartilhamento de risco. Então, aí a gente começa a olhar para fatores e variáveis vinculados à eficiência, a resultado, né, compartilhado. E dentro do segmento da atenção domiciliar veio algumas negociações, e hoje, de certa forma, já é uma prática, tanto em empresas que entendem que uma remuneração de forma free for service, ou seja, aberto, que está sendo utilizado. Claro que sempre a atenção domiciliar, ela sempre vem com autorizações prévias,
é diferente em muitas situações de um atendimento hospitalar. E aí evoluiu com a questão de diárias globais, estruturações de pacotes de forma clara, onde aí existe uma interação entre, né, o comprador do serviço e quem está prestando esse serviço de buscar, né, uma harmonia, uma uniformidade melhor, fazendo uma gestão de resultado, né, e custos efetivos melhor. Então, em função do tempo, eu não vou me estender muito, mas a minha contribuição vai nesse sentido. Foi ótimo. Ok, vamos lá. Tentar ser bastante sucinta. Em toda a minha experiência, e eu não tenho observado mudança nos últimos anos, a questão da regulamentação, ela é o ponto nefrálgico, ele é o ponto crítico. Enquanto a gente não tiver uma regulamentação, nós vamos estar sujeitos a esse avanço. Concordo que nós temos um avanço. Quando a gente pega o home care de 30 anos atrás, e você pega agora nos últimos 5 anos, nós tivemos uma evolução, a gente tem pacote, a gente tem compartilhamento de risco. Entretanto, a gente evolui em passos lentos. E eu concordo com a Miriam que a gente evolui em passos lentos, porque geralmente a fonte pagadora, ela ainda tem muito medo do novo. E eu tenho medo do novo porque eu não tenho uma regulamentação. Então, assim, quando a gente olha a remuneração do home care de 30 anos atrás, quando você fazia uma deshospitalização no modelo fee for service, que ainda prevalece, ainda é a grande maioria da forma de pagamento, que você tem aquela diferença brutal, hoje já não se faz mais, porque nós estamos deshospitalizando casos muito mais complexos e lançando mão de tecnologia. E a gente faz um monte de coisa em casa hoje e esse preço, hospital, unidades de transição e domicílio foi ficando mais próximo. Por isso que a deshospitalização não pode se dar unicamente pela questão custo. Volto a concordar com a Miriam, você tem que avaliar todo um conjunto de benefícios que vai do leito hospitalar, claro, do custo, sem dúvida nenhuma, mas do benefício para o paciente, para a família, enfim. Mas a gente evolui, mas ainda evolui em passos lentos. Mas eu sou totalmente a favor, eu acho que o compartilhamento de risco, que tem sido uma grande novidade e tem sido muito usado pelas unidades de transição, ele tem sido a grande contribuição para a gente quebrar esses paradigmas, essa barreira e a gente conseguir avançar para esse novo. Mas a regulamentação, ela tem que existir, porque senão a gente sempre vai ter o pé atrás. Acho que essa é a minha contribuição. E a gente vai continuar esse assunto aprofundando em outros webinars, né, Cláudia? E também no evento maior em setembro e também no próximo congresso da Hospitalar. Eu queria agradecer muito a presença da Miquela, da Célia, do Erivelto, da Miriam, dizer que para a gente é sempre muito bom discutir as coisas com as quais a gente trabalha, acredita, e acho que a gente deu um passo além, acho que teve uma audiência bastante expressiva desse nosso encontro e garanto que a gente realmente atingiu o nosso objetivo. Eu queria, antes de passar a palavra para a Cláudia, para ela dizer, finalizar esse webinar, que a gente resumisse numa palavra o que a gente está levando desse webinar, né? Vamos começar por você, Miquela. Bom, o que eu estou levando é o desafio da gente trabalhar o normal, o novo normal, e eu acho que o webinar sempre traz, né, o Enconsad, a saúde tem essa responsabilidade de trazer essa discussão para a gente sempre ter essa contribuição com a sociedade. E eu não vejo a hora da gente se encontrar lá para setembro para a gente continuar esse bate-papo. Obrigada, é um prazer imenso. Obrigada, Miquela. Obrigada. Célia, umas palavras. Fortalecimento e perspectiva de evolução com relação à atenção domiciliar. Esse tipo de fórum só fortalece e nos dá uma visão aí de futuro bem positiva, enriquecedora. Obrigada. Erivelto. Uma palavra. Eu vou somar, então. Desafio, fortalecimento e eu penso oportunidade. Miriam. Não vou dizer mais nada.
Obrigada. Miriam? Foi alegria e orgulho de todos vocês. A minha palavra final é gratidão. Muito grata mesmo por todos vocês e em breve nos encontraremos. Se cuidem muito. Cláudia, a sua palavra final e depois a Pamela. Inovação. Inovação e integração. É isso que a gente precisa, é isso que a gente vem trazendo com os Enconsades, com essa parceria com a Hospitalar. Integrar não só o setor público quanto o setor privado, mas todos os nossos profissionais, né? Nutrição, físio, fono, todos para poder discutir exatamente temas importantes e relevantes para a saúde, né? E saber em cada região como atua. Eu queria fazer muitas perguntas também, mas a gente vai para um próximo com certeza, né? E saber, principalmente as empresas que têm em outros locais, em outras regiões, quais são as características diferentes de cada uma delas. E a gente precisa trazer isso para dentro dos nossos webinars, trazendo pessoas de várias regiões para a gente poder discutir esses temas também. Obrigada, gente. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês e agradecer muito a participação de todos. Pamela, obrigada também pela Hospitalar e a oportunidade. Muito obrigada pela parceria, obrigada por todos que participaram aqui hoje como palestrantes, pela audiência que se manteve com a gente até agora, né? Foi uma audiência muito engajada, que gostou muito da discussão. E relembrando que o tema, apesar de nunca ser suficiente o tempo que a gente se propõe a falar sobre ele, né? Ele ainda vai ser discutido no Congresso Nacional de Atenção Domiciliar durante o Hospitalar no segundo semestre. A gente vai deixar um QR Code agora de uma pesquisa que toma apenas alguns minutos e a gente pede, por favor, que todos respondam. E, mais uma vez, obrigada. Vai ficar lá no canal do YouTube da Hospitalar e do Saúde Business esse conteúdo, tá certo? Até mais, gente. Obrigada. Boa noite. Até logo. Tchau. Como é que faz o QR Code aqui? Acho que ficamos nós, né? Obrigada, viu, gente? Foi um prazer isso. Tchau. Cris, obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado a todos. Tchau, obrigada. Tchau, 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 Célia.